Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste dia que celebramos Santa Mônica, a liturgia da palavra, na primeira leitura nós encontramos nas palavras de São Paulo direções do modo de como anunciar Jesus. São direções espirituais, principalmente para aqueles que exercem algum trabalho pastoral, para missionários, religiosos, mas para todo o povo de Deus também. Então, na primeira leitura nós temos direções para a nossa caminhada, para a nossa vida de fé. No Evangelho, da boca de Jesus, hoje dá sequência àquela série de advertências que ele faz aos fariseus e mestres da lei, mas que poderiam ser a cada um de nós. E o início das advertências é sempre: ai de vós. Então nós estamos diante de direções e advertências. Quais são as direções que São Paulo nos dá na liturgia dessa terça-feira que celebramos Santa Mônica? No versículo 2 dessa segunda carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte sobre o modo como ele atuava no meio daquela comunidade: encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. Por isso eu disse pessoas que exercem trabalho pastoral, mas não esqueci aqui o povo de Deus, porque quem não tem luta? Quem, para viver a fé, para anunciar com a própria vida, com o próprio testemunho, não passa por dificuldade? Talvez na própria casa, quando vai para o trabalho, no setor, na empresa, você tem dificuldade. Mas, nas palavras de São Paulo, em Deus nós devemos procurar a coragem sempre. Essa é a primeira direção para nós. Em Deus encontrar a coragem. Ainda que a vida seja de muitas lutas, grandes, imensas, nós devemos continuar. A segunda direção que São Paulo nos dá, no versículo 4, falamos não para agradar aos homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. Como está a nossa maneira de falar sobre a fé? Falar sobre Jesus? Falar sobre o que você crê? Porque se Deus examina os nossos corações, Ele não examina apenas no momento em que estamos aqui na Santa Missa ou quando você está rezando. Ele examina os nossos corações o tempo todo. Qual a intenção quando você, num diálogo com alguém, que intenção de verdade você traz no coração quando você omite verdades de fé, realidades que você crê, para não entrar em embate, para não entrar em discussão e tal? Mas será que isso é para não entrar em discussão mesmo ou é medo? Ou é porque você já perdeu aquela primeira direção que é a coragem? Ou está seguindo isso que São Paulo diz aqui: você está falando para agradar aos homens. Se você prega a palavra, prega para agradar aos homens. Fala só aquilo que todo mundo quer ouvir,
fala bonitinho, mas não fala do Evangelho, não fala das verdades de Jesus, não fala das advertências. Então, a segunda direção de São Paulo, falar para agradar a Deus, não aos homens. A primeira foi se revestir de coragem no anúncio do Evangelho em meio a grandes lutas. Uma terceira direção espiritual de São Paulo para nós nesta manhã: nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Aqui é quando você faz uso da palavra de Deus ou do nome de Deus para conseguir coisas, para conseguir dinheiro, benefícios. Aí se coloca como alguém que é portador da palavra, mas você não anuncia a palavra de Deus, mas anuncia a si mesmo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro anunciador, fala do anúncio de uma pessoa fora de si, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus. Anunciamos o Cristo, não a nós mesmos. E quando nos movemos por adulação e por ganância, facilmente nos perdemos nas finanças, para conseguir dinheiro e tudo mais, ou para enganar as pessoas, utilizando palavras bonitas, mas que não tem nada de verdade, não tem nada de vida. Palavra bonita qualquer um pode fazer. A última direção de São Paulo para nós nessa primeira leitura: não procuramos elogios humanos. Quem procura elogios humanos certamente não vai agir com coragem. Quem procura apenas elogios humanos já vai falhar naquela segunda direção. Vai querer apenas agradar. Ainda que para isso tem que subjugar a verdade. Tem que inventar mentiras. Fala mentira. E vive de mentira. Mas se você vive de mentira e você tem uma consciência sadia, mais cedo ou mais tarde, você não ficará bem. Isso vai se manifestar no corpo como uma doença, qualquer outra coisa, se você tem a consciência sadia. Mas se a sua consciência já é laxa, já é doente, vai continuar mentindo e não vai mudar nada, porque a sua consciência já foi por espaço há muito tempo. Agora, se a nossa vida de fé, se a nossa vida de anúncio seguir nas direções e dos passos que São Paulo deu para nós nessa primeira leitura, com certeza será uma vida de bênçãos, será uma vida na graça de Deus. Agora vamos para as advertências que Jesus nos faz no Evangelho. Como disse no início, essas advertências, esse ai de vós, Jesus diz aos fariseus e mestres da lei, mas poderia ser para mim, poderia ser para você, poderia ser para o Padre Edson, poderia ser para você que é casado, que é solteiro, que é religioso, religiosa, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Ai de vós, começou ontem, na liturgia de ontem, tendo sequência hoje. Assim como no Evangelho de Mateus tem as bem-aventuranças, aquelas 5 que nós devemos seguir, acompanhar, ser direcionado, também tem essas advertências. Atualizando, nós poderíamos pensar, já que nós nos colocamos ali no lugar dos fariseus e dos mestres da lei, ai de vós, que é católico, mas concorda com tudo que é contrário à fé. Nunca defende a igreja. E se bobear, ainda fala mal dela. Por quê? Na mídia está falando mal. O jornal você joga lá, abre qualquer link, está falando mal. As indicações que vêm de link, só falando mal, não vem falando bem. Como é a nossa postura de católico diante dessas investidas do inimigo de Deus, do inimigo da nossa salvação? Se é inimigo da nossa salvação, é inimigo da igreja, porque ela é portadora da verdade. Ela nos conduz para os caminhos de Jesus. Ela nos conduz para a salvação. Cristo salva, mas é a igreja que nos direciona até Cristo. Ela nos dá o Cristo. Aqui agora ela nos oferece o Cristo
eucarístico, na Eucaristia. Ai de vós que prega o Evangelho, agora são as advertências, falamos as direções, poderia ser o contrário, né? Mas eu fiz a opção de falar assim. Ai de vós que prega o Evangelho, mas não quer vivê-lo de jeito nenhum, fariseu. Só fala bonito, grava tudo na mente, fica olhando para as pessoas pregarem, fala igual, mas não vive nada. Ai de vós. Palavras vazias, sepulcros caiados. Ai de vós que diz que não reza porque não tem tempo, mas está sempre online no WhatsApp. Qualquer hora que você manda, a pessoa responde, mas não tem tempo para rezar. Não tem tempo para Deus. Tem tempo para todas as pessoas do mundo, para todas as pessoas que acessarem, para todas as pessoas que conseguiram o seu número para mandar mensagem, você vai estar ali online, respondendo, mas não tem tempo para rezar. Não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para parar e escutar um pouco, para silenciar, não tem tempo para se colocar diante da palavra, não tem tempo para ler a Bíblia. Não. Meu tempo é precioso demais. Ai de vós que diz que Deus não escuta a sua oração, mas você nunca persevera. Ai de vós que nunca persevera. Reza apenas para obter auxílios materiais. Reza só quando precisa de algo. Reza só quando precisa de uma ajudinha aqui, de uma ajudinha ali. A oração não é relacionamento. A verdadeira oração é relacionamento com Deus, que nós procuramos em todos os momentos, nos momentos felizes, nos momentos de dificuldade, também, mais ainda. Só que é relacionamento com Deus, independe da forma que eu esteja, do que eu esteja vivendo, ou estou precisando disso, daquilo, eu tenho que me relacionar com Deus, estando bem ou mal. A prioridade é a relação com Deus. A prioridade é a oração, a prioridade é a perseverança. Nas direções e nas advertências, irmãos e irmãs, o convite é para a perseverança e a oração. Então, São Paulo nos direciona porque ele quer que cada um persevere, porque ele quer que cada um aprenda a rezar e se colocar na presença de Jesus e aprenda como anunciar Jesus. E as advertências que Jesus nos faz, nos indica o modo verdadeiro de ser de Deus. Para ser de Deus, eu preciso me livrar das máscaras. Para ser de Deus, eu preciso sair das enganações. Para ser de Deus, eu preciso parar de achar que engano a mim mesmo. Mas, na verdade, é uma enganação tão louca que acha que está se enganando, mas não está se enganando tão bem assim. A mensagem nas direções e nas advertências é para que perseveremos e rezemos. Perseverar e rezar. Essa deve ser a nossa vida. Perseverança e oração são palavras-chave nessa liturgia, porque foi a vida de Santa Mônica. Ela perseverou, ela rezou, ela derramou lágrimas na oração para que o filho se convertesse. Só que eu entendo e entendamos que a oração de Santa Mônica não foi reduzida a quando falamos, olha, ela rezou por 30 anos ou 29 anos. Não, aqui é só para demarcar o momento que levou, o tempo que levou para Santo Agostinho se converter. Mas Santa Mônica não rezou apenas 30 anos, ela rezou a vida inteira, a vida toda, por isso que é santa. Então, depois da conversão, ela continuou na vida de oração. Se ela fosse moderna, fosse dos tempos atuais, talvez, quando conseguisse a conversão, parei de rezar porque já consegui o que eu quero. Não, oração permanente, sequência. Assim seja a nossa vida. Aprendamos de Santa Mônica, mulher de perseverança e de oração, que a nossa vida inteira deve ser de experiência com Deus, a nossa vida inteira deve ser vida de oração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.